Olá, amados irmãos e irmãs, estamos de volta para continuarmos estudando o livro de Gênesis. Hoje nós iremos estudar o capítulo 18 de Gênesis. Você que tem estado conosco aí, que bom é poder estarmos juntos, não é? Nós estamos estudando então este capítulo maravilhoso e hoje nós iremos estudar o capítulo 18. Eu estou certo, como nos outros estudos, Deus me usou aqui para abençoar a sua vida. Eu creio que Deus vai abençoar também neste momento. Olha para vocês verem, abra sua Bíblia então aí, leia comigo o capítulo 18 de Gênesis. A pergunta que eu te faço, meu irmão, você continua aí, querido, querida, no nosso relógio de oração, orando pelos irmãos, orando uns pelos outros. Vamos continuar orando, intercedendo, pedindo a Deus misericórdia e graça pelo nosso Brasil, que está na situação aí tão difícil. Amém, povo de Deus? Olha o que diz aí: o Senhor e dois anjos aparecem a Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou os olhos, olhou, e eis três homens em pé em sua frente, à frente de Abraão. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze-me como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda e chamou Sara, e naquele momento ela amassou depressa 3 medidas de flor de farinha e fez um pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou para prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e novilho que mandara e preparou, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Lembrando que aqui são 3 anjos que vieram como ser humano, né? Eles vieram e ali alimentaram de carne e osso. Olha para vocês verem aqui, eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está na tenda. Disse um deles: certamente voltarei daqui a 1 ano. E Sara, a tua mulher, darás à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Lembra que no texto antes, no capítulo 17, quem riu foi Abraão, e disse, quando o Senhor disse que através dele sairia nações. Ele tinha 99 anos, não tinha mais filhos, Sara já tinha cessado as regras, e agora quem está detrás de uma cortina e sorri foi Sara, quando o anjo falou com Abraão, ou Abraão já aqui, né? Que ela estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, o velho também, o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão. Porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente impossível? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receoso, negou, dizendo: não me ri. Porém disse: não é assim, é certo que riste. Olha para você ver aqui, a dúvida, a incredulidade titubeou então Sara. E eu falei com vocês que depois o nome do filho de Abraão significou Isaac, riso. Olha como é que Deus tem um senso de humor tremendo, né? Gente, existe alguma coisa impossível para Deus? Gente, e você talvez está aí, meu irmão,
Eu estou lendo e compartilhando, tirando lições para você. Porque a gente tem que ter muito cuidado ao expor capítulo por capítulo, versículo por versículo, de acabar apenas relatando o óbvio. Mas a ideia é o que este texto, o que o estudo que eu estou fazendo aqui com vocês tem para nos trazer lições hoje. Qual a relevância que o estudo de Gênesis tem para nós nos dias de hoje. Por isso nós temos de estudar e ir tirando as lições para aprendermos, para que, como povo da aliança, membros da igreja de Cristo, nós precisamos de sermos fortalecidos para continuar nesta caminhada, neste mundo vil, difícil, não é? Agora veja bem aqui, quantos anos Abraão tinha, gente? E olha que depois que Deus havia falado com os dois, olha o tempo que passou. Olha, 25 anos se passaram. Imagine isso. E olha para vocês verem que Sara falou assim, mas eu vou ter prazer ainda? Será que eu vou ainda gerar? Sendo que ela não tinha mais, não menstruava, não cessou as regras. Gente, tudo isso é para entendermos que fé, irmãos, a nossa fé, quem vive pela fé, não está limitado às questões tudo certinhas, sabe? Não está limitado quem vive pela fé às limitações humanas, ao normal, ao natural. O que eu aprendo com isso? Não importa o tempo que você está aí, talvez, poxa, quanto tempo já passou? Para mim, eu já estou com 56 anos, com 60 anos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Talvez você falou assim, eu joguei a minha juventude fora, eu perdi tanto tempo, agora não tem mais jeito. Tem! Eu já falei com vocês de Caleb, o destruidor de gigantes, que quando foi lá avistar a terra e ele voltou, os espias desesperaram o povo. E ele disse, eia, vamos tomar posse da terra, a terra manda leite e mel. E quando tudo terminou e que Josué foi repartir as terras, Caleb disse, olha Josué, o meu vigor é o mesmo, estou com 85 anos de idade. Tem muito jovem forte que não tem um vigor espiritual. E tem muitas pessoas hoje que têm fé, que têm Deus, que talvez não têm fisicamente a mesma disposição física, o mesmo vigor de um jovem de 25, de 30 ou 35 anos. Mas só o que vai fazer a diferença é isso aqui. Dá para você entender? O que vai fazer a diferença é isso aqui. E veja bem, é preciso ter visão. É preciso crer em Deus. É preciso crer que não há nada impossível para Deus. Nada. Ele pode fazer grandes coisas. E ele fez Sarai ser mãe. Ele fez Ana ser mãe. Ele é um Deus. Como diz o Salmo 113. Ele faz a estéril ser mãe de filhos. Aqui Sara duvidou, Sara riu e ainda ficou discutindo. Eu não ri não. Mas quem estava ali foi o Senhor. Aqui é uma teofania. Ali Deus estava, sabe, com o seu laser. O Deus que é onisciente, que penetra lá nos meandros da alma. Que sonda, que conhece os corações. Viu que ela riu. Olha o que o texto diz aí. O Senhor viu que ela riu. Lembra quando Jesus viu no coração daqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher, o que passava no coração deles? Viu quando levantaram lá, aqueles homens pegaram aquela maca com um paralítico, desceu sobre o telhado, e quando Jesus curou aquele homem, alguns começaram a interrogar quem é ele, e começou a questionar, e Jesus disse que havia no coração deles. Jesus vê, ele contempla.
E eu quero dessa palavra aqui, nesse estudo de hoje, de ânimo pro teu coração. Não importa a sua idade. E eu tenho falado com Deus, eu estou com 56 anos de idade. E eu sonho, e é o meu desejo que eu possa viver 80 anos, 85 anos. Não sei qual é o plano de Deus. Os meus dias já foram contados e determinados. Mas eu creio que hoje eu sou um homem mais maduro. Comecei o ministério com 24 anos de idade. 24 anos de idade, estou com 56 anos como pregador. E Deus tem me renovado. Aqui, meus irmãos, foi o que Deus fez, um milagre. Olha, quem sabe você está estéril. Estéril de poesia, de romance, estéril de produzir frutos para Deus. Quem sabe você está estéril, não faz mais nada. Peça ao Senhor, erga a tua cabeça, Deus pode te usar. Quem sabe você aposentou, meu irmão, mas no reino de Deus não existe aposentadoria. E é por isso que tem tantas pessoas aí adoecendo. Nossa caminhada com o Senhor, Deus pode te abençoar, Deus quer te renovar. E Deus é o que Ele diz em 1 Coríntios lá, aqui, que Ele usa as coisas loucas, as coisas que não são, para envergonhar as que são. Ele é aquele que pega as coisas que para o mundo é loucura, mas para ele é poder de Deus. Lembra que Paulo fala sobre isso? Que Deus pega as coisas fracas, desprezíveis, para poder envergonhar as sábias. Porque viver pela fé, irmão, não é ficar limitado aí aos conceitos humanos, aos padrões humanos. Aquilo tudo, olha, dentro de um quadrado. Quem vive pela fé sai do quadrado. E eu quero pedir a Deus para que esta palavra entre em tua alma, em teu espírito, e entre também na minha alma, no meu espírito, para que Ele continue me abençoando, me usando. Meu irmão, não desanime em meio a esta pandemia, em meio a esta crise. Creia que Deus vai tirar a sua esterilidade. Vovó, continua sendo usada por Deus. Ei, querida, volte a estudar, volte a ler, volte ao pastoreio, volte e dedique ao ministério que Deus te confiou naquela comunidade. O que te parou? O que te parou, meu irmão? O que te parou foi o escândalo na igreja? Foi o que aquele pastor disse para você? Tire esta palavra e aproveite o que aconteceu com você como uma estratégia do próprio Deus para te amadurecer, para te confrontar, para poder a sua fé ser impulsionada. Entende? Tudo isso que te aconteceu é para você sentir impulsionado. Não desanime, não retroceda, não fica aí rindo. Tem gente que está igual Sara, igual Abraão antes. Só fica rindo do que o pastor faz, do que aquele grupo faz, do que aquela igreja faz. E ainda ajuda o diabo. Pare de rir, pare de criticar, pare de ser irônico. Pare, minha irmã, de ser sarcástico com as coisas de Deus. E aquela igreja lá, o louvor que aqueles irmãos fazem, aquele pastor lá, eles não estão lá para te agradar, não, para fazer a vontade de Deus. E tem horas que a vontade de Deus não está dentro da sua. É preciso pedir a Deus para ajustar a nossa vontade dentro da vontade dele. Olha o que diz mais aqui agora o texto. Quando a Sara ri, aí continua. Olha para você ver. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para o encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer com Sodoma e Gomorra, visto que Abraão certamente virá a ser grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Disse mais a Abraão: eis que me atrevo a falar com o Senhor novamente, meu Senhor. Eu sou pó e cinza,
Na hipótese de faltarem 50 justos, e se tiver só 40? E Deus disse, por amor aos 40 eu não destruirei. Mas insistiu ao Senhor. Ó Senhor, não ire comigo. Eu falarei contigo ainda. Mas se houver ali só 30, continuou Abraão, eis que me atrevi a falar com o Senhor. Se porventura houver 20, Senhor. Ó Senhor, mas se porventura só tiver 10 ali, respondeu o Senhor, não destruirei, meu servo, não destruirei por amor aos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Não tinha pessoas lá. E Deus então, nós vamos ver que destruiu Sodoma e Gomorra. Mas o mais interessante, quando Deus disse, eu segredarei ao meu amigo Abraão o que farei com Sodoma e Gomorra. Aquelas duas cidades, os homens eram ímpios, maus. A depravação havia avolumado. A prostituição, a homossexualidade, todo tipo de pecado havia, aquele povo cometia. E quando Deus olhou para aquela cidade, o clamor daquela cidade chegou até ele. Olha que coisa interessante. Isso é importante sabermos disso. Eu quero falar uma coisa aqui, que, irmãos, o clamor tem horas que sobe, quando a injustiça campeia sobre um lugar, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Preste atenção. Será que tinha pessoas orando em Sodoma e Gomorra pedindo a Deus justiça? Ou será que a própria carne, ou será que a própria, esses atributos de Deus colocados no homem, o senso de justiça, o senso de perfeição, de santidade, o senso de temor a Deus, que Deus colocou no homem, estes sensos de responsabilidade, de moral, de justiça. Irmãos, por mais que tem lugares onde está campeando o pecado, a depravação, a desgraça, há um grito no espírito de homens e mulheres e crianças. E eu vou dizer para os irmãos, Deus estava vendo aquilo. Lembra quando eu lhes disse que Deus desceu para ver o que Nimrod estava fazendo? A Bíblia está cheia de fatos, de momentos onde Deus desceu. Deus desceu para ver no capítulo 6 como o homem estava. A depravação, a imoralidade, a arrogância dos homens. Multiplicou-se a iniquidade de tal forma que aquilo subia diante de Deus. Porque havia um grito na alma de cada homem. Eu digo grito pelo Espírito, porque havia dentro de cada um. Assim também em Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra, quando subiu diante de Deus o clamor, Deus então desce para ver. E eu vou conferir. Lembra quando Caim matou Abel? E que Deus falou com Caim assim, olha, o sangue do teu irmão clama da terra até mim. Sabe o que significa isso, irmãos? Sabe o que significa isso? Que as coisas não estão acontecendo aí sem Deus ver. Coisas que estão acontecendo aí nos bastidores. Por isso que a Bíblia fala que não existe nada oculto que não vai ser um dia revelado. Nada escondido que não vai ser colocado às claras. Deus contempla tudo. Por isso eu e você precisamos, eu volto a repetir aqui o que eu falei no capítulo 17, andar diante do Senhor e ser perfeito. Andar em santificação. E compete a nós andarmos não somente diante dos homens, mas diante de Deus, em santidade. Porque todos nós um dia iremos comparecer diante dele. Entende aqui o que o texto está dizendo? E Abraão ficou ali, intercedendo. Não, Senhor, o justo, vai ter justo lá. Vai ter justo lá, por amor a 50, não vou destruir. 40, 30, 20, 10, por amor aos 10. Abraão falou assim, sabe de uma coisa? Eu sei lá o que está acontecendo com meu sobrinho Ló. Eu sei lá. Eu não vou nem ficar diante do Senhor mais. Sabe o que eu aprendo? Com Abraão aqui também. A importância da intercessão. Eu vou falar uma coisa com vocês aqui. Tem horas que Deus está livrando o teu filho pela tua intercessão. Tem horas que Deus vai estar livrando você pela sua dedicação, pelo amor que você tem ao teu filho, à tua filha.
Sabe o que Deus fez? Deus livrou Ló por causa de Abraão. Porque Deus tinha uma aliança com Abraão. Isso é importante estudarmos aqui sobre isso. Então tem horas que você intercede pela tua filha, pelo teu filho, por alguém. Seu filho sai às noites, a sua filha está aí que ninguém sabe onde está. Até seu marido, ore, clame a Deus, coloque na brecha. O Senhor disse, quando Deus queria julgar o seu povo, eu procurei alguém para colocar na brecha, em favor ao meu povo, entre eu e o meu povo, mas não encontrei sequer alguém. Nós vamos chegar depois lá para falar sobre isso. Nós nos colocarmos na brecha da intercessão. Coloque-se na brecha, intercedendo pelo seu pastor, pela sua igreja, pelos seus filhos, pela sua família. Acorde nas madrugadas e ore e clame a Deus pela tua igreja, pela igreja que Deus te confiou, pelos teus filhos, pela tua família. Abraão aqui, ele entrou como intercessor e ele tinha tanta intimidade com Deus, apesar que era pecador. Apesar de ter medo, apesar de mentir, apesar de fugir para o Egito, apesar de rir do poder de Deus, duvidar de Deus. E eu aprendo demais com Abraão, apesar disso ele é intercessor. Ele se colocou na brecha, coloque na brecha, se coloque aí. E Deus fala no Salmo 25 que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Abraão era homem como eu e você. Sabia disso? O problema é que a gente enaltece muito Abraão, Elias, Moisés. A gente coloca-os lá em cima e esquece. Por isso que mostra que Abraão mentiu. Depois nós vimos a sequência com Isaac, com Jacó. Pessoas que erraram, mas pessoas que estavam dispostos a se curvarem e pedir perdão a Deus. E Abraão foi intercessor. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Mas só que Abraão entendeu também. Ele não sabia. Ele não prescrutava os arcanos de Deus. Eu creio que Abraão falou assim, olha, sabe uma coisa, Senhor? Isso é contigo. Eu não vou insistir mais. Eu sei lá, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe dos detalhes. Nada foge da tua presença. Aí eu termino, o que a gente aprende com isso? Tem horas que a gente está insistindo, orando, clamando, insistindo com Deus, e nós não conseguimos entender o que aquela pessoa, que nós até julgamos que é certinha, a gente até julga que é o filho da gente, sabe? Aquela pessoa que você conhece, que aparentemente é uma pessoa boa, honesta, mas quem vê o coração é Deus. Por isso eu vi que Abraão, a gente vê, é uma compreensão minha, que Abraão desiste. Eu sei lá, vai que meu filho, o meu irmão Ló, está para lá, está totalmente desviado, e perdeu a visão de Deus, eu vou parar por aqui. Gente, terminamos hoje então o capítulo 18 de Gênesis, voltaremos para estudar o capítulo 19, ora por mim, pela minha paixão de Zelda, pela minha família, para que Deus possa me dar entusiasmo e para que eu possa gravar todos os livros da Bíblia, capítulo por capítulo, tá bom? Um beijo no coração, até mais.